Estamos num dos espaços anexos à Cidadela Desportiva, onde árbitros, treinadores e monitores estão reunidos para um seminário de arbitragem e atualizações de regras, uma antecâmara do que será o Campeonato Internacional Copa Canos a ser realizado neste final de semana no, aqui no Complexo Desportivo da Cidadela, em Luanda, com uma realização e organização da Federação Angolana de Judo e a Associação Provincial de Judo de Luanda. O seminário tem como objetivo proporcionar maior rigor técnico e disciplinar da competição, evitando assim possíveis constrangimentos, dali a necessidade de estarem cá pessoas e treinadores responsáveis para uma atualização de vida. Nós, a TV Kaizen, vamos acompanhar este seminário e você é nosso convidado para estar aí do outro lado, para também acompanhar cada detalhe técnico e cada detalhe de arbitragem. Vem comigo. Num dos espaços anexos à Cidadela Desportiva, a Federação Angolana de Judo realizou nesta quinta-feira o Seminário de Arbitragem e Atualização das Regras de Arbitragem, reunindo árbitros, treinadores e monitores, num importante momento de reforço técnico e partilha de conhecimento. A iniciativa acontece numa altura estratégica, servindo de antevisão e preparação para a Copa Cano, o campeonato internacional que decorrerá já neste final de semana em Luanda, numa aposta clara da Federação Angolana em garantir maior alinhamento técnico antes da competição. Ao longo do encontro, os participantes acompanharam esclarecimentos sobre critérios de arbitragem, interpretação das regras e procedimentos atualizados, procurando reduzir dúvidas, uniformizar entendimentos entre os diferentes agentes da modalidade. O secretário da Comissão Nacional de Arbitragem, Augusto Tambo, também conhecido por Mestre Sueto, explicou que o seminário tem como objetivo proporcionar um esclarecimento mais aprofundado e atualizado para treinadores, atletas e árbitros, reforçando o domínio técnico necessário antes da competição. Tendo em conta algumas atualizações, alguns pontos que foram alterados na nova regra de arbitragem pela Federação Internacional de Judo, que recentemente houve no Campeonato Africano de Judo. Então, houve necessidade de também a gente fazer algum seminário de refrescamento que antecede o torneio internacional Copa Cano, isto para os atletas, treinadores e árbitros estarem atualizados para não ficarem no alheio relativamente àquilo que se trata da nossa modalidade. Quais são os pontos mais importantes desta atualização? Quais são os pontos mais relevantes deste seminário? Ok, os pontos mais relevantes deste seminário são algumas alterações sobre o grau de Yuko, o Azari, e que o Ippon continua sempre o mesmo, e que tem que ter um diferencial entre o Ippon, aliás, tem que ter um diferencial entre o Yuko e o Azari. Então, neste caso, nós estamos a tratar em primeira instância do Yuko, que no passado nós tínhamos uma outra percepção, mas atualmente, em função desta alteração das regras de arbitragem, então houve necessidade de a gente passar, e que é algo muito primordial que no passado não era, mas atualmente já é. Como secretário, também foi treinador e é árbitro, sendo que as novas atualizações têm estado a ser absorvidas por outros treinadores? Realmente tem estado a ser absorvida por outros treinadores, isto porque já estamos a ver que o nosso judo já está internacionalizado, e também temos treinadores que também já são internacionais, e daquilo que está a se passar está a ser mesmo muito proveitoso, e eles estão a receber mesmo bem, porque o judo, conforme está dinamizado atualmente, é necessariamente que nós andamos num equilíbrio entre a regra de arbitragem e o nosso judo. Qual é a mensagem que quer deixar para treinadores e atletas antes que aconteça o Copa Cano? Ok, a mensagem que nós deixamos como Comissão Nacional de Arbitragem a treinadores e atletas
é que um conhecimento é sempre conhecimento e o conhecimento não ocupa espaço. E quando nós estamos dentro de uma modalidade, nós não podemos ficar no alheio, porque dia após dia as coisas vão alterando e quando nós ficamos sempre oprimidos com o passado, é aquilo que a dinâmica da vida vai andando, a dinâmica das regras de arbitragem também vai andando e nós às vezes quando estamos a atuar num outro país como atleta, como treinador, como árbitro da mesma modalidade, nós vamos encontrar novidade. Não é bom quando nós encontramos novidade, enquanto nós temos possibilidade de poder aprender e transmitir também aos nossos atletas, porque o atleta deve saber e conhecer realmente o que são as transmissões de algumas regras de arbitragem. Mestre, uma questão, já mesmo para terminar, mas eu não podia deixar. Sempre que com este seminário e com aqueles que antecederam estes, hoje os treinadores e atletas limitam-se em discutir questões que são de base e que visivelmente estão esclarecidas, porque o que se vê hoje nas competições é que o treinador quer discutir algo que ele próprio desconhece, quer discutir uma regra que ele desconhece. Sente que nós já estamos a ultrapassar essa situação? Não na totalidade, precisamos trabalhar mais na mente dos treinadores e aquilo que eu já tivera dito há minutos atrás, que ainda nós queremos perpetuar nos conhecimentos anteriores e estamos a esquecer que existem inovações, né? Aqueles treinadores que constantemente estão conosco nas atualizações, esses treinadores, fora comentário, não temos comentário relativamente a isso. Mas agora aqueles treinadores que nunca aparecem nas atualizações são esses que por vezes têm mesmo discutido coisa que é desnecessário. E nós apelamos nós mais uma vez e aconselhamos que é sempre bom nos atualizarmos e a gente aprender, que é para a gente ter uma mentalidade totalmente nova e diferenciada relativamente àquilo que a modalidade quer. Muito obrigado. Ok. A necessidade de preparar melhor os intervenientes da modalidade é igualmente defendida pela árbitra nacional Angélica Gonçalves, para quem seminários do gênero representam uma oportunidade importante para que os treinadores cheguem aos campeonatos com maior clareza sobre as regras e sem margens de dúvidas. É uma fase muito importante, principalmente para os treinadores e árbitros, para tirar aquelas dúvidas que têm tido nos campeonatos. Normalmente quando há campeonato é necessário organizarmos um seminário de refrescamento, que é para os árbitros tirarem aquela atualização e os treinadores também tirarem aquelas dúvidas para que o campeonato corra limpo, sem muitas dúvidas. Sempre que em termos de conhecimento e organização da arbitragem, já temos um bom número de treinadores qualificados e deixando de lado aqueles que querem discutir mesmo sem ter conhecimento da matéria. Sim, graças a Deus, de 3 anos para cá mudou muito, porque há mais participação dos treinadores no seminário, antes via-se pouco. E com as atualizações, os treinadores estão mais atualizados, estão mais interessados em participar no seminário e mudou muito, as reclamações diminuíram, os campeonatos estão a correr, digo agora 80%. Positivo. A mensagem que eu deixo como árbitra é que os treinadores sejam mais pacíficos naquilo que são as críticas contra os árbitros, porque um árbitro central sabe daquilo que ele está a fazer dentro do tapete. Jamais vamos sair de nossas casas que é para prejudicar um combate. Então é só que o conselho que eu dou, os treinadores aceitam a pontuação que o árbitro dele e principalmente a coordenação. Se for assim dado positivo naquilo que é a pontuação que o árbitro central dá, então o treinador tem que aceitar. É só mais paciência e ser mesmo honesto naquilo que é a pontuação que o árbitro dele, saber aceitar. E enquanto o árbitro está preparado? Muitíssimo preparado. Foco na missão, Copacabana. Num contexto competitivo onde a interpretação das regras pode influenciar diretamente o decorrer dos combates, a preparação da equipa de arbitragem é apontada como um dos fatores determinantes para o equilíbrio e credibilidade das provas. O árbitro continental Carlos Correia, conhecido no universo do judo por Mestre Guda, considera que a realização de um
seminário antes de uma competição ajuda a evitar choques entre treinadores e a equipa de arbitragem, promovendo maior entendimento e harmonia durante os combates. Dizer que, pronto, é sempre bom, antes de um torneio, sermos atualizados. Por quê? Porque evita com que haja muita... as pessoas, os árbitros, né, ou os treinadores estejam a protestar constantemente contra a equipa da arbitragem, porque ali todos nós estamos renovados das novas regras. Então isso é sempre muito importante, antes de um torneio que antecede, fazermos esse tipo de refrescamento. Acredito que este seminário ajuda também os treinadores a prepararem melhor os seus atletas. Olha, os atletas, os treinadores, a equipa da arbitragem, quando estão de mãos dadas, o torneio de facto corre muito bem. Mas quando há uma distorção, então ali já é uma falha. Então significa dizer que é sempre bom termos os árbitros, os treinadores, os atletas sempre nesse refrescamento. Ajuda muito. De acordo com as atualizações, de acordo com as novas regras que vão sendo também aqui implementadas a nível nacional e internacional do judo, acredita que os treinadores em Angola estão capacitados para poder então discutir com mais fundamentos, mais base e requisitos de arbitragem? Sim, de facto, porque quando nós temos muitos conhecimentos e, acima de tudo, quando estamos sempre atualizados, há pouca margem de erro. Então é necessário sempre que nós, árbitro, treinador, atletas, estejam sempre atualizados para que quando vão para as grandes competições não tenham muita dificuldade nem muitas falhas. Vão cometer poucas falhas porque estão atualizados. Porque quando você não está atualizado, dificilmente, né, vai chegar para uma competição internacional, vais acabar por cometer N erros que, por falta de quê? Conhecimento. Então, esse tipo de atualizações é sempre bem-vindo, é sempre bom para que nós, árbitros e, acima de tudo, treinadores, atletas, estejamos sempre comprometidos com a modalidade que é o refrescamento. Olha, quando houver, é um conselho que eu deixo às pessoas, o saber não ocupa lugar de ninguém. Nós devemos sempre, todos os dias, aprendermos. E cada treinador que quer abraçar a sua carreira de treinador tem que estar alinhado com a arbitragem. Todo atleta que quer fazer uma carreira internacional tem que estar alinhado com a arbitragem, porque senão ele próprio vai se perder. E é um conselho que eu deixo a toda a juventude, que abracem a arbitragem, não é? Ainda que não for para exercer, mas que pelo menos participem sempre que houver seminários de arbitragem, para que amanhã, quando tu fores discutir, vai discutir com base, conhecimento. Porque quando tu não fazes isso, dificilmente, então são coisas que nós vamos sempre tentando chamar a atenção às pessoas para que possam ir, de facto, com a arbitragem muito além. Entre esclarecimentos técnicos, partilha de experiências e atualização de procedimentos, o seminário reforçou a importância da formação contínua no judo angolano, numa altura em que as atenções já se voltam para a realização da Copa Cano.